Como voto, o eminente ministro Gilmar Mendes. Boa tarde, presidente. Eu também quero ressaltar, ab início, que qualquer consideração sobre esta temática não envolve concordância, elogio ou de alguma forma, apreço pelas mazelas que se verificaram no âmbito do INSS. Eu acho, como o ministro Flávio Dino acabou de destacar, algo fatos mais ignóbeis que nós poderíamos ter. Claro que o fenômeno da corrupção em si mesmo já é deplorável. Quando se faz contra pessoas desprovidas de recursos ou dependentes, isto é de todo deplorável. Mas é óbvio que o sistema também, como já se demonstrou, tem várias alternativas de investigação. O sistema é pródigo nesse jogo de checks and balance e, obviamente, a investigação por parte de uma CPI ou de uma CPMI não é a única via. Pelo contrário, a via ordinária, ortodoxa, é a investigação feita por autoridades policiais, pelo Ministério Público, supervisionada pelo juiz, de maneira bastante estável. Então, é bom que isso seja assente. Eu me vem à mente, presidente, em relação a esse fato, verificado já há algum tempo, e que se projetou até em tempos recentes, que me traz à memória a palavra de Machado de Assis num dos seus contos. Ele dizia: há ações mais ignóbeis que os homens que as cometem. Este é um ato verdadeiramente ignóbil. Essa lesão que se faz contra organizar um sistema para fraudar essas pessoas já de vida tão difícil. É preciso que se assente isso de maneira muito clara. Por outro lado, também, não vai aqui, e não é possível que se entenda assim, quando eu critico os abusos das CPMIs, não vai aqui nenhuma crítica às CPMIs ou CPIs enquanto instituição. Extremamente importante, nós já reconhecemos a importância das CPMIs ou CPIs ao longo do tempo. Mas também temos reconhecido os abusos que se perpetram. Ministro Gilmar, permite por favor. Se estivéssemos aqui, eventualmente, a discutir, formulando em tese, uma proposição de emenda à Constituição que houvesse sido aprovada na Câmara e no Senado, extinguindo o parágrafo 3º do artigo 58, e aí as minorias viessem aqui dizer: isso aqui ofende cláusula pétrea, porque é da essência da democracia esse direito às minorias. Eu não tenho dúvida que esse tema é constitucional e não tenho dúvida aqui, sem querer adiantar, mas que muito provavelmente, talvez à unanimidade, essa Corte estaria dizendo que essa proposta de emenda constitucional, essa emenda constitucional, uma vez aprovada, já tornada emenda constitucional, ela ofenderia exatamente os direitos e garantias fundamentais da democracia e da minoria. Esses são temas assim, extremamente relevantes e por isso que eu quis essa parte e agradeço a Vossa Excelência, porque nós somos defensores e somos balizadores exatamente dessa questão da defesa do Estado Democrático de Direito e da democracia e também reconhecendo a importância e os valores das comissões parlamentares de inquérito. Com certeza, não, portanto, não está em jogo aqui essa discussão, mas nós sabemos bem que, em função, inclusive, da luta política, que é normal, até dentro de determinados paradigmas, que pode ocorrer, e ocorrem, excessos. E nós
temos aqui, os exemplos são múltiplos, de abusos de convocação de investigados como se fora testemunhas, por exemplo. E é vastíssima a jurisprudência, nem é preciso fazer qualquer citação. Ou os espetáculos deprimentes de humilhação de pessoas nas CPIs e CPMIs, que não é razoável, que atenta com a ideia da dignidade da pessoa humana. Ah, mas é bonito, eu tenho o resultado eleitoral, o meu eleitorado fica satisfeito. Não é para isso que se investe poder, se investe essas pessoas de poder judicial. É preciso fazer essa autocrítica. Poder envolve, o exercício de poder envolve moderação, uma solenidade, um respeito para consigo próprio, para a sua própria instituição que você representa. A histeria que às vezes se vê nessas cenas não condiz com a função de autoridade investigadora judicial. Não pode ser assim. Como não pode, e eu reitero, a autoridade que tem acesso a que quebra sigilo na condição de juiz, compartilhar, como se fez com esses links. Eu espero que essas pessoas tenham a decência de retirar isso, o que fizeram na condição de juiz. Eu vejo aqui o episódio a que me referi, lamentável, por tudo lamentável. Na sequência do episódio do vazamento de conversas íntimas de pessoa que não era investigada. O ministro André assume a relatoria do inquérito do Banco Master em 12 de 2 de 2026. Em 20 de 2, o ministro André manda à presidência do Senado devolver à CPMI do INSS o material sigiloso obtido por quebra de sigilo, dados bancários, fiscais e telefônicos de Vocaro. Dia 4 de março, o ministro André manda prender Vocaro. Dia 5 de março, começam a vazar na imprensa mensagens pessoais e íntimas de Vocaro com Mata Grefe. Dia 6 de março, o ministro André manda instaurar inquérito para apurar vazamentos. Nenhuma dúvida, portanto, que a opção por vazamento foi consciente dessas pessoas. Dia 17 de 3, a Polícia Federal foi à sala-cofre da CPMI para formatar os computadores onde estavam os arquivos de Vocaro. Não se pode fazer isso. Mas é preciso dizer a membros da CPI, parlamentares ilustres, que eles não podem fazer isso. E agora volta, presidente, a fórmula de Santo Agostinho. Eu posso muito, não posso tudo. Nem tudo que posso, devo. Eu preciso ter essa noção de limites. E eu agradeço aos Celso de ter essa oportunidade de poder dialogar dessa maneira franca e dizer: isto é errado. Isto não se faz. Tem coisas que as pessoas não devem se fazer, nem pelada em frente ao espelho. Não deve fazer isso. Está errado. Um abuso de poder desmesurado que constrange. Se as pessoas voltar para casa, contar para a mulher e para o filho, certamente os entes queridos vão dizer: poxa, pai, mas você é um canalha. Abusando do poder. De maneira covarde.
E a covardia não é, ao contrário da coragem, não é uma qualidade de caráter. Eu fiquei estupefato e fiz uma manifestação quando eu vi, na Semana da Mulher, ministra Carmen, na Semana Internacional da Mulher, esse espetáculo deprimente. E não vi até agora um pedido de desculpas. Nenhuma manifestação de constrangimento. É constrangedor. Mas, infelizmente, não é único. Só estou chamando a atenção porque é um fato grave. E veja, aqui não vai nenhum reparo às CPIs, instituições importantes, como já foi dito. Se viesse uma iniciativa para suprimir CPIs do texto constitucional, ou ainda que limitá-las de maneira a inviabilizar, certamente nós diríamos isto é cláusula pétrea e não pode ser violado. Portanto, é bom que isto fique muito claro. Em relação ao mandado de segurança e ao conhecimento, aqui gostaria de fazer alguns acréscimos, a partir, inclusive, da consideração feita pela ministra Carmen Lúcia. Todos nós aprendemos e nos debruçamos sobre isso, que o mandado de segurança entre nós é um filho, de alguma forma, da doutrina brasileira do habeas corpus, que se desenvolve a partir da Constituição de 1891 e depois sofre restrição na reforma constitucional de 1926. Quando se discute isso em 26, já se diz, então nós precisamos de um outro instrumento, porque há direitos que estavam sendo tutelados pelo habeas corpus e que agora deixarão de ser tutelados. E vem, então, a ideia, desenvolve-se a ideia do mandado de segurança, que naquele momento, na discussão legislativa, chamaram de mandado de garantia. Vai chamar mandado de segurança em 34. E aí a vida seguiu, com toda a construção que se fez. Mas e o mandado de segurança nesses casos, que se tornaram comuns? Autoridades entrando com mandado de segurança contra outra autoridade. Isto a rigor, e isto, infelizmente, não tem sido objeto de reflexão pela nossa doutrina. Isso não tem nada a ver com direito subjetivo. Nós estamos falando de competência. Na Alemanha, isso é tratado como conflito entre órgãos, ou conflito de atribuições. É disso que se cuida. Por isso, se exige ainda maior cuidado. Quando o secretário da Receita bate um mandado de segurança contra o TCU, ele não está invocando direito subjetivo. São órgãos que estão em conflito. É o que se faz aqui. É esse o quadro que se coloca. Por isso que o mandado de segurança aqui tem que ser ainda mais estrito. E é por isso que eu já me encaminharia, inicialmente, no sentido mesmo de não conhecer do próprio mandado de segurança e não referendar a liminar. Mas o ministro Fux trouxe uma consideração, e aqui, de novo, a ironia da vida. Como a vida é rica. Vejam, senhores, o mandado de segurança que ele se referiu, e ele que foi delicado, para não fazer referência a mim, imaginando que poderia me causar constrangimento, nenhum constrangimento. É o mandado de segurança 37082. Impetrado por quem? Eduardo Nantes Bolsonaro. E por quê? Atos do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito Fake News, Ângelo Coronel, e o que ele dizia? Fundamentalmente, a CPMI tinha sido instalada, afirma que o intento inicial era de investigar mensagens disseminadas, discute aqui a questão do fato determinado,
Sustento que, durante a tramitação da referida CPMI, seu objeto foi desvirtuado com a intenção de prejudicar a atuação política dos membros do Legislativo aliados do governo federal. Aqui a gente... Eu sou, como sabem, fã do Machado de Assis. Há uma passagem num dos seus romances em que ele diz que a melhor forma de apreciar o chicote é ter-lhe o cabo nas mãos. Eu sempre acrescento que, mas o chicote muda de mãos. Como já foi dito aqui, é importante que isso se recorre. Mas ele diz, defende que tal desvirtuamento teria ocorrido de forma mais contundente durante a 15ª reunião, ocorrida em 4 de dezembro, a partir do depoimento da deputada tal, etc., tendo em vista falas de parlamentares que teriam demonstrado tendência parcial nas inquirições, é uma das queixas que sempre ocorre, que já teria assumido como verdade absoluta. E o que ele pede? Requer a concessão de medida liminar para suspender a prorrogação da CPMI, das fake news, e a validade da 15ª região ocorrida. Questão puramente interna à COP, e o que o Supremo disse por meu intermédio foi simplesmente que, se houvesse abuso, desvirtuamento, que isso precisava ser examinado em concreto. E que, em relação aos próprios fatos aqui trazidos, em relação aos fatos legislativos da prorrogação, isso era uma questão da divisão de poderes e que não cabia essa análise. Portanto, não há nenhuma contradição e continua a ser verdadeiro que, como disse o ministro Flávio Dino, o tribunal nunca se debruçou sobre esse direito subjetivo à prorrogação como se fosse um elemento ou um desdobramento do direito de minoria. O mais, presidente, já foi dito, eu trago um voto longo, mas não vou mais cansá-los, até porque todos nós devemos estar cansados, inclusive eu, já foi dito sobre o artigo 58, parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, e, por isso, a vastíssima jurisprudência do Tribunal a propósito dessa temática, sobre o direito importante da minoria, e aqui já foi lembrado, inclusive pelo ministro Toffoli, que um direito fundamental da minoria é aquele relativo, e esse é o clássico da jurisdição constitucional de Kelsen, é o direito de propor ações diretas, que provoca tanta polêmica hoje, a questão da judicialização, e entre nós, eu me lembrava, com a sua formulação muito característica e bem-humorada, do Marco Maciel, senador Marco Maciel, vice-presidente da República, Marco Maciel, que dizia, então, no Brasil a gente radicalizou essa ideia de defesa das minorias, porque também as unorias, porque naquele momento alguns partidos políticos com um único representante, e o ministro entrava com ação no Supremo Tribunal Federal. Hoje já não tem partidos tão pequenos assim, mas continua tendo partidos que cabem numa Kombi, num Jeep, bancadas parlamentares, e que tem essa legitimação. E há um discurso hoje, até legítimo no parlamento, para tentar, de alguma forma, ampliar essa legitimação ou exigir uma qualificação maior. Mas diante, inclusive, de parlamentares que defendem essa ideia, eu disse, na pandemia, eram os partidos pequenos, pequeníssimos, eram os que ousavam trazer, com bancadas pequenas, que traziam essas ações que levaram o tribunal a montar aquele bunker de resistência em relação a muitos desatinos. Então, é preciso que há sempre comparações sobre sistemas, e os senhores sabem que eu sou viciado em direito comparado, mas é preciso que a gente também trabalhe com a devida moderação e com a devida
adaptação. E, para caracterizar isto, tem um amigo nosso, meu amigo da ministra Carmen, amigo de muitos de nós aqui, professor Everardo Maciel, que, discutindo questão tributária, alguém trazia para ele uma consideração, presidente, dizendo, mas assim é o modelo alemão. Ele disse, mas não se esqueça que na Alemanha tem alemães, né? Alemães estão na Alemanha. Então é preciso que a gente tenha essa compreensão de direito comparado. Não basta simplesmente fazer a transposição de institutos. E hoje a gente sabe, as instituições brasileiras são fortes e são até estudadas fora do país, graças ao sucesso que tivemos em enfrentamentos extremamente difíceis. Muitos de nós participamos do almoço com o Stefan Levitsky, e que ele elogiou o Supremo Tribunal Federal. E num momento interessante, ele elogiou o Parlamento Nacional. E diante de um dos nossos interlocutores que disse, mas o Parlamento brasileiro seria bom, ele disse, excelente. E deu como dado o fato dos presidentes da Câmara e do Senado, proclamado o resultado eleitoral, ministra Carmen, terem reconhecido o resultado. Ele disse isso poderia não ocorrer em vários países, e ele é um estudioso, inclusive, do déficit de democracia na América Latina. Portanto, é preciso que a gente tenha essa compreensão de todo esse contexto, e eu vou pedir, então, todas as vênias, aqui eu detalho todas as questões, por que eu não acompanho, Sua Excelência, o relator, mas eu vou pedir todas as vênias para, a partir do próprio texto do parágrafo 3º, que diz, mediante requerimento de 1/3 dos seus membros para apuração de fato determinado e por prazo certo, dizer, não é o caso de mandado de segurança. Não devemos inaugurar uma possibilidade de prorrogação. Isto é matéria do Congresso Nacional. E é interessante, essa expressão interna corporis, o ministro Toffoli brincava com a ideia os elementos intestinos, na verdade, ela é apresentada de uma maneira, às vezes, com essa expressão latina, que leva a equívocos. Aqui a gente está discutindo a coessência, a essência da sistemática da divisão de poderes. É disso que nós estamos falando. Gilmar, se vocês me permitem, eu estava atendendo, mas nós aqui no Supremo temos uma rede que dá para nós ouvirmos todo o voto de Vossa Excelência. Eu tive que me ausentar porque era uma questão urgente, mas estava ouvindo e vi agora. Cada um tem uma postura. Eu não fiz referência ao voto de Vossa Excelência. Não, mas eu agradeço. Cada um tem uma postura, né? Eu sei que ontem Vossa Excelência me citou do início ao fim no caso daquelas verbas não admitidas. E Vossa Excelência citou o tema 600, era com relação a todos os servidores. Tem bom sentido, eu acho. Pois bem, não, eu só queria manifestar a minha divergência quanto ao conteúdo desse voto que eu citei. Eu não quis ler um enorme voto, e muito bem lavrado por Vossa Excelência, mas, efetivamente, nesse voto não houve nenhuma menção à questão interna corpus. Aqui o que houve realmente foi uma análise da questão de fundo que merecia ser averiguada com mais profundidade numa prorrogação. Não houve, não se tocou aqui em questão interna corpus. Então, eu disse que teria descoberto a pólvora porque encontrei um caso de prorrogação. Eu entrei no mérito, até porque é um despacho, uma decisão, é um despacho longo e uma decisão monocrática. Eu já fui citado aqui pelo ministro Alexandre, mas isso é repetido no trabalho da ministra Rosa Weber, eu tenho anotado aqui, em que se diz, por exemplo, o destino dos trabalhos, que é a discussão que se tem, deve ser consequência dos rumos escolhidos pelos membros da CPI, em resoluções pautadas por processos legítimos de decisão.
essa é uma transcrição da ministra Rosa Weber. Não se pode prever ao certo quais deliberações serão tomadas, mas é possível antecipar que, uma vez alterada a quantidade de fatos determinados, objeto de investigações, o universo de deliberações e a dinâmica interna dessa já não serão os mesmos constantes da proposta original. Era um argumento que a ministra Rosa Weber usava para fins de dizer sobre o que eram fatos determinados. E eu fazia uma ironia, porque, como Vossa Excelência sabe, esta manhã uma impetração, um mandado de segurança. E é bom que o sistema de direito permite esse espaço de Eduardo Bolsonaro se queixando de que os fatos determinados estavam sendo ampliados e contra a prorrogação. E o que se disse é assim, prorrogação é legítima, nós não estamos discutindo isso, até porque isso é um ato do Congresso, não cabe evitar. Aqui o que se discute é o direito de prorrogação. E hoje nós estamos dizendo, não há esse direito. Pode a CPMI pedir a prorrogação? Claro. Demandar, mas essa será uma questão interna do Congresso Nacional. Mas eu gostaria só de fazer esse registro, pedindo todas as vênias ao ministro André. Eu também entro nessas questões aí das normas regulamentares, do regimento interno da Câmara, do Senado, do Congresso Nacional. E ressalto, inclusive, a jurisprudência que nós temos, dizendo que a interpretação de normas regimentais das casas, assunto interno à COPS, presunção de constitucionalidade dos atos normativos. Volto a dizer, cada vez mais, que é necessário que, quando a gente fala de atos interna corporis do Congresso Nacional, e temos essa deferência, a rigor, talvez a gente devesse acrescentar nas nossas emendas que estamos discutindo a temática da separação de poderes, a autonomia do poder legislativo, como fazemos também aqui, a nossa autonomia regimental, em muitos casos. Já houve casos em que nós dissemos leis congressuais, portanto, normas aprovadas pelo Congresso, interferem no funcionamento do tribunal e, por isso, são inconstitucionais. Há um número de casos sobre isso. Mas, presidente, cumprimentando o ministro André, que teve um trabalho difícil de concatenar todas essas questões e agradecer a ele por ter nos dado essa oportunidade de ouro, de dialogarmos, inclusive, com a CPMI. Todos sabem que eu sou fã incondicional de Peter Heberle, que diz que, naquele texto clássico que eu tive a honra de traduzir, A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição, que, de alguma forma, todos nós que estamos sob a Constituição somos seus legítimos intérpretes, até aqueles que, vamos dizer assim, a interpretam de forma equivocada ou errônea, num dado momento. O Heberle, inclusive, tem um outro texto que também a gente traduziu no IDP, que é Zeit und Verfassung, Tempo e Constituição, em que ele diz que aquilo que nós interpretamos como corretamente num dado momento pode deixar de ser. E aí vem o fenômeno do processo de inconstitucionalização e tudo mais. Mas não vou cansá-los mais com nenhuma consideração que pode parecer uma aula. Obrigado. Muito obrigado a Vossa Excelência, que, portanto, também está acompanhando a divergência. Incumbe-me votar já nesse passo da votação, já com